Se esperava que esta notícia aqui, Bolsonaro nomeia comandante do exército escolhido por Lula, viesse apaziguar os ânimos em Brasília, muito exaltados com os atos terroristas e as ameaças que ainda persistem na capital da República. Mas só que lá no final dessa notícia da Folha, tem algo preocupante. O único que não se reuniu com Múcio, que é o ministro da Defesa de Lula, José Múcio Monteiro, foi o comandante da Marinha, Almir Garnier. Interlocutores do futuro ministro dizem que o militar tem se mostrado resistente a tentativas de aproximação diante da derrota do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi o único a criar empecilhos para a transição, dizem pessoas ligadas ao governo. Antes de começar o nosso comentário, eu gostaria de desejar aos amigos todos que fazem parte da comunidade deste canal no YouTube, que ainda continuamos na faixa de 39 mil, hoje precisamente 39.268 signatários, ou seja, assinantes do canal. E eles têm contribuído imensamente, não só com a sua colaboração ali quase que diária, como também com sugestões muito interessantes de temas que nós, na medida do possível, tentamos seguir aqui e até ampliar essas sugestões de nossos internautas. Então, a eles todos desejamos aqui, nós da edição deste canal, eu pessoalmente, que praticamente conduz tudo, Francisco das Chagas Leite Filho, quero cumprimentar cada um e agradecer penhoradamente a cada um desses companheiros, a empolgação e também o entusiasmo e o carinho com quem nos tem seguido nesses últimos quase 15 anos. Realmente a notícia era alvissareira e continua sendo, apesar dos pesares. O que diz? Fala que o general Júlio César de Arruda, que é o indicado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ocupará o posto interinamente até a posse do presidente eleito. Que fala que o presidente Jair Bolsonaro assinou em ato publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira a nomeação do general Júlio César de Arruda como comandante interino do Exército. Arruda foi escolhido para o comando da força pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A nomeação definitiva dele para o cargo deve ser assinada só depois da posse de Lula neste domingo. É claro que o presidente eleito ainda não tem condições de assinar nada, porque ele não é presidente. O presidente ainda é o Bolsonaro. Também no Diário Oficial desta quarta-feira, Bolsonaro exonerou, sob justificativa de necessidade de serviço, o futuro comandante da Marinha, almirante de esquadra Marco Sampaio Olsen, do cargo de comandante de operações navais. Esse aqui, comandante aqui, será o futuro comandante da Marinha e vai ocupar justamente o lugar daquele ministro atual que resiste, a entregar o cargo. O futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, já havia anunciado o nome de Arruda, que é o comandante do Exército. E a troca de comando antes da posse já era esperada. Ela deve ocorrer em cerimônia nesta sexta-feira, agora, 2 dias antes da posse. José Múcio Monteiro, foi anunciado como
futuro ministro da Defesa, em 9 de dezembro, e assumiu o desafio de abrir a interlocução com as Forças Armadas. Como estratégia, o futuro ministro da Defesa anunciou que escolheria os oficiais generais mais antigos de cada força como comandantes, o que reduz a interferência do governo, governo novo, nas cúpulas do Exército, Marinha e Aeronáutica. Só um adendo aí. O José Múcio esteve pessoalmente com o presidente, parece que mais de uma vez, e, ao que se informa, mais recentemente, ontem ou anteontem, para justamente fazer essa solicitação para que o presidente atual fizesse esse ato que ele acaba de praticar, que é nomear oficialmente o comandante do Exército escolhido por Lula. Com os primeiros movimentos, como estratégia, o futuro ministro da Defesa anunciou que escolheria os oficiais generais mais antigos. Com os primeiros movimentos, Lúcio conseguiu marcar reuniões com os comandantes Freire Gomes do Exército, porque é o atual, e Batista Júnior da Aeronáutica, também atual, do Bolsonaro, além do atual ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O único que não se reuniu com Múcio foi o comandante da Marinha, o Almir Garnier. Já que o jornalista Lauro Jardim de O Globo fala sobre a missão do novo comandante do Exército. Nomeado para assumir interinamente o comando do Exército a partir de 30 de dezembro, o general Júlio César Arruda, o escolhido de Lula para a função, pode ter nas mãos a missão de negociar a desmobilização de manifestantes bolsonaristas na porta do quartel-general do Exército, se até lá os grupos hesitarem em deixar os acampamentos. Este é o grande problema aqui, o grande nó da questão que está preocupando principalmente os organizadores da festa da posse, porque é de lá que estariam partindo esses atos terroristas. Inclusive esse último, perto do aeroporto de Brasília, quando foi descoberta uma bomba num caminhão-tanque com milhares de litros de gasolina e que seria explodido para chamar a atenção e provocar o caos. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, informou ontem, após se reunir com José Múcio e Flávio Dino, futuros ministros da Defesa e da Justiça, respectivamente, que a desmobilização dos acampamentos em Brasília ficará a cargo do Exército. Justiça se faça, foi o Ibanez, através de sua polícia, tanto civil quanto militar, que vem atuando decisivamente para afugentar essa ousadia dos grupos terroristas, que no dia da diplomação do Lula pelo Tribunal Superior Eleitoral, fez atos de vandalismo na capital da República, assustando todo mundo com aqueles ataques a uma delegacia da Polícia Federal, uma delegacia da Polícia do Distrito Federal e também o incêndio de ônibus e de carros particulares. Ibanez afirmou que já foram retiradas 40 barracas e que a ideia é que haja uma redução de forma natural até o dia da posse de Lula, em 1º de janeiro. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal apenas monitora, mas não vai retirar os manifestantes. Além das barracas em frente ao QG do Exército, o governo local monitora outros acampamentos bolsonaristas espalhados pelo Distrito Federal e que também devem ser desmobilizados até a posse para evitar qualquer tipo de ação que gere insegurança. Finalmente, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acatou o pedido da equipe de Lula e proíbe porte de armas na posse.
Esse é um material do Brasil 247. Decisão é válida de hoje, não é? Hoje, dia 28 de dezembro, até o dia 2 de janeiro. De acordo com a determinação, quem descumprir a ordem será enquadrado por porte ilegal de arma de fogo. Aqui é o material do Brasil 247, dizendo que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acatou o pedido da equipe do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva e proibiu o porte de armas de fogo no Distrito Federal por colecionadores, atiradores e caçadores durante a posse. A decisão é válida a partir desta quarta-feira até 2 de janeiro, segundo o Valdo Cruz da Globo News. De acordo com determinação, quem descumprir a ordem será enquadrado em flagrante por porte ilegal de arma. Diante do exposto, determino, diz o ministro Alexandre de Moraes, a suspensão temporária das autorizações para todas as espécies de porte de armas de fogo, bem como o transporte de armas e munições por parte de colecionadores, atiradores e caçadores entre os dias 28 de dezembro de 2022, a partir das 18 horas, e 2 de janeiro de 2023 em todo o território do Distrito Federal. Que nesse período sejam considerados em flagrante delito por porte ilegal de armas, artigos 14 e 16 da Lei número 10.826 de 2003, todos aqueles que desrespeitarem a presente suspensão temporária.